Fala pessoal, neste sexto e último episódio da nossa jornada, nós vamos falar sobre como estudar com pragmatismo e objetividade. Se você não viu os episódios anteriores, dê uma olhada, aqui em cima tem uma playlist em que você pode conferir, foram 5 episódios até agora. No episódio 5, nós vimos como planejar os estudos para o CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher leituras para começar a preparação em cada matéria, como avançar na preparação com confiança e como cumprir as nossas metas de estudos. E para começo de conversa, por que é importante estudar com objetividade e pragmatismo para o CACD? Vamos começar então com a pergunta básica. Por que a objetividade e o pragmatismo são importantes na preparação para o CACD? Por um motivo muito simples, porque o tempo é o recurso mais escasso que nós temos e nós precisamos investir o nosso tempo da melhor maneira que nós pudermos em determinado momento. Isso não significa que nós vamos atropelar os conteúdos, estudar de qualquer jeito, ou sair fazendo tudo quanto é curso que aparece pela frente para tentar ganhar tempo. Obviamente, não é nada disso. A questão central deve ser como aproveitar melhor ou otimizar o tempo que nós temos, que naturalmente é limitado, para adquirir conhecimento útil para as provas do concurso. Em primeiro lugar, para fazer isso, estudar o que está previsto no conteúdo programático do edital do CACD. Pode até parecer algo muito básico, mas quantas vezes eu já vi gente estudando conteúdo que não está no edital. Eu vejo isso de maneira recorrente. O CACD é uma prova, ou várias provas, mas é um concurso público. O CACD não é uma competição de quem lê os autores clássicos de cada matéria, ou quem tem conhecimento acadêmico, quem tem uma formação humanista completa, quem tem pensamento crítico, filosófico, etc. Tem gente que se confunde um pouco com isso porque as matérias do CACD são diferentes, elas são mais abertas, um pouco menos objetivas em alguns casos, são interessantes, não são aquelas matérias mais exatas, mais diretas que são cobradas na maioria dos outros concursos. Mas o CACD não é igual às provas da faculdade. O estudo não é igual ao estudo das matérias da faculdade. Em muitos casos são bastante diferentes também. Muitas pessoas demoram a perceber isso e algumas, na verdade, acabam não percebendo nunca. Mas o que eu quero dizer com isso, E qual a relação disso com o pragmatismo e a objetividade? Nos estudos mais acadêmicos, principalmente nas ciências humanas, é comum que a gente leia os clássicos na fonte, debata os fundamentos teóricos das matérias, busque desenvolver ali essa abordagem mais ampla, mais humanista dos estudos. E isso, claro, é importante para formar as bases acadêmicas, o pensamento crítico, etc. Não estou questionando isso. Mas o meu ponto aqui é só que não é isso diretamente o que é exigido no CACD. E os conteúdos cobrados no CACD já são enormes, então a gente já tem trabalho mais que suficiente de estudar só o que está no edital. Imagina se for estudar mais coisa ainda, e coisa que nem é cobrada na prova. Então, quando a gente diz que determinada leitura não é útil para o CACD, isso não é um julgamento àquela obra em si, Isso não quer dizer que ela não é útil ou relevante no geral, e sim que, para a preparação específica para o CACD, há maneiras melhores de investir o seu tempo para obter as informações que são de fato exigidas nas provas. E no fim das contas, a única coisa que a gente precisa querer e buscar mesmo é só isso, obter as informações que são cobradas nas provas e, claro, guardar, reter essas informações. Eu dou um exemplo prático para vocês. Em uma disciplina de teoria das relações internacionais na faculdade, por exemplo. É claro que aí nós precisamos ler os autores no original, discutir os artigos, os livros na íntegra ou mesmo alguns capítulos selecionados, mas debater, construir conhecimento, etc. Agora, se nós vamos estudar teoria das relações internacionais para o CACD, se a gente for parar para ler cada livro, cada artigo de cada autor relevante de RI, a gente pode ficar fazendo só isso um ano inteiro e mesmo assim não vai conseguir terminar provavelmente.
e Teoria das Relações Internacionais é um único tópico do edital de PI, que tem outros 40 tópicos e subtópicos da matéria que também são relevantes e também têm seus detalhes tão específicos quanto esse. Então, e além disso, PI é só uma matéria de 10 matérias do CACD. Então a gente não tem nem prateleira para guardar tudo isso, nem anos de vida suficientes para ler tudo isso para cada ponto específico do edital. Então o pragmatismo em estudar para o CACD está em aprender a perceber quando é que estudar determinado conteúdo por um livro resumido, por exemplo, como é o caso de Teoria das Relações Internacionais, faz mais sentido em termos de custo-benefício do que ler os originais. E de novo, custo-benefício para o CACD, para responder às questões do CACD, que é o nosso objetivo aqui. Se a gente estivesse falando aqui de um curso universitário, ou mesmo da construção de conhecimento em um sentido mais amplo, aí, claro, o propósito seria outro, então a abordagem também seria diferente. Mas para o CACD, não se esqueça, você está estudando para um concurso, para uma prova. Se você por acaso descobriu agora que estava estudando o que não é útil para o CACD, o que importa é daqui para frente. Que bom que você despertou para isso e vamos adiante, foco nos estudos, que a gente ainda tem muito chão pela frente. Então tá, agora a gente já sabe por que é importante ser objetivo e pragmático na preparação, então como fazer isso, né? Como que a gente escolhe as leituras que sejam objetivas e pragmáticas para estudar? Em primeiro lugar, não existe uma fórmula pronta para isso e também não existe uma lista ideal, fixa ou obrigatória de leituras para o CACD. Então, minha sugestão inicial aqui é reúna indicações já existentes. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube, por exemplo, com algumas sugestões de livros para começar os estudos. Então pergunte para professores de cada matéria, por exemplo, especializados no CACD, veja listas de recomendações desses professores, veja os relatos de quem já foi aprovado no CACD, mas saiba que, no fim das contas, quem vai ter de fazer essa seleção final é você mesmo. Então, algumas leituras, algumas recomendações que você vai receber vão ser muito úteis, outras você vai achar insuficientes ou não vai gostar, e aí entra um trabalho ativo que nós precisamos ter de ir também atrás de outras fontes. E como saber o que é relevante ou não, o que é útil ou não para o CACD? Eu sugiro que você tenha sempre dois parâmetros para levar em consideração. Por um lado, o que está mencionado no edital, como conteúdo programático de cada matéria, e por outro, aquilo que já foi cobrado em provas de anos anteriores. Não é um ou outro, são os dois ao mesmo tempo. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre como selecionar bibliografias de estudos, dê uma olhada depois que pode ser útil para você. E se você quer um conselho, não se preocupe demais, em excesso. Você vai errar em algumas escolhas, todo mundo erra, então não se estresse demais tentando atingir a perfeição. Se você se perder no meio do caminho, só retorne ao ponto em que você se desviou e siga em frente. É como uma trilha, né? Se você percebe que ela está indo para o lado errado, você para, retorna até a bifurcação e pega o outro caminho, que esse sim poderá ser o caminho certo. Se não, você volta de novo e pega um terceiro caminho e assim sucessivamente. Provavelmente, algumas vezes vai acontecer na sua preparação de você descobrir no meio de um livro ou de um artigo ou qualquer coisa que aquilo não vai te ajudar para o CACD ou não vai te ajudar tanto assim, e tá tudo bem abandonar um livro no meio, ninguém é obrigado a ler nada até o final. Por isso que é bom sempre ter o conteúdo programático do edital do CACD à mão, e assim você vai conferindo se aquele conteúdo de fato é exigido. Além disso, também é importante fazer muitas questões de TPS anteriores e estudar as questões discursivas de CACDs anteriores também, porque você começa a entender assim o que é útil de fato para o CACD e aquilo que não é. Sobre fazer exercícios, eu acho curioso que algumas pessoas pensam assim, né? Ah, eu vou deixar para fazer exercícios depois que eu conseguir avançar nos estudos e tiver um pouco mais à frente na preparação.
mas é justamente fazer exercícios o que vai te permitir avançar nos estudos e chegar adiante na sua preparação. A lógica desse pensamento está invertida, né? A gente não faz exercícios só para medir o conhecimento que a gente já adquiriu. Os exercícios são muito úteis para diagnóstico do conhecimento, claro, mas também para fixação de conteúdo, para revisão das matérias e também para treino para a situação real de prova, que só estudar é muito diferente de aplicar na prática. Então, por essas razões, eu acredito que os exercícios eles precisam ser integrados, eles precisam fazer parte da preparação e dos estudos e não ser só ali um momento separado no futuro para ver se aprendeu direitinho e pronto e seguir adiante. Não é isso. Então, incorpore os exercícios à sua preparação desde já, desde o início. Alguns estudos de psicologia cognitiva, e eu até já falei sobre isso aqui em um vídeo no canal, mostram que quando a gente faz um esforço ativo de tentar se lembrar de algum conteúdo, isso potencializa a nossa capacidade de reter aqueles conteúdos. Então, quando nós fazemos exercícios ou quando nós usamos um cartão de memorização, por exemplo, isso é mais eficaz para memorização do que ficar só relendo ali um texto várias vezes ou relendo algumas anotações de maneiras sucessivas sem aplicar e sem ter esse exercício de tentar se lembrar daquele conteúdo. Seguindo adiante, as informações que a gente colhe com professores, com outras pessoas que já passaram pela experiência real do CACD e conhecem o concurso a fundo, essas informações, essas sugestões podem servir como uma bússola, um mapa para quem está perdido no meio de uma floresta, né? A gente pode se orientar ali pelos pontos cardeais da bússola, sabe em qual direção do mapa a gente precisa caminhar, ainda que os caminhos específicos que a gente vai seguir possam ser vários e diversos caminhos podem levar até o mesmo objetivo, né? Então, eu que fui escoteiro sei que a bússola e o mapa são orientadores, né? Eles não são um Google Maps que fala, olha, em 200 metros vire à direita, ou você vai chegar ao destino em 17 minutos, de maneira super precisa, super exata, super calculada. E para os estudos, não só para o CACD, mas para os estudos de maneira geral, não tem aí um Google Maps que possa indicar para a gente todo o detalhe do caminho, cada aspecto específico que a gente precisa fazer na nossa preparação, porque não existe um caminho só, né? E não dá para fazer isso de maneira tão objetiva, tão calculada quanto num aplicativo de localização. Então, além disso, além de não ter um caminho só, diferentes pessoas, seguindo às vezes o mesmo caminho nos estudos, podem chegar a lugares completamente diferentes. E daí vem então a importância de você se preocupar, claro, em ter as orientações adequadas, mas se preocupar também em trilhar o seu próprio caminho com segurança, com orientação, com parâmetros, mas com a confiança de que você vai fazer um caminho próprio e tá tudo bem, você pode sim alcançar o resultado ou chegar ao lugar, ao seu destino, com base no caminho que você mesmo construiu. Mas voltando, nós já falamos aqui sobre a escolha de leituras, mas então como estabelecer metas de estudos e avançar na preparação? Em primeiro lugar, não adianta muita coisa só sair colocando datas e prazos aleatórios para cumprir cada tópico de cada matéria, porque os tópicos têm diferentes densidades, você vai gastar mais ou menos tempo de acordo com muitos fatores. Então, não adianta só começar já colocando um prazo, uma semana para cada tópico até o final do edital. Minha sugestão para isso é que quanto mais longo o planejamento, um pouco mais ampla seja a meta. Então, eu quero finalizar os estudos desses livros ou desses conteúdos dessa matéria até o fim do mês tal, por exemplo. Ela vai continuar sendo uma meta específica, mas ela não vai ser tão detalhada a ponto de você escolher quais livros ou quais capítulos você vai ler daqui a 4, 5 meses, por exemplo. Mas aí, quando você vai trazendo isso para períodos mais curtos, como as próximas semanas, ou os próximos dias, ou mesmo o dia de hoje, aí sim você pode fazer metas ainda mais detalhadas, mais pontuais, como nesta semana eu vou finalizar este capítulo, hoje ou amanhã eu vou ler aquele artigo, fazer tais questões, etc.
O maior problema de estabelecer metas é não saber como a gente vai alcançar aquelas metas. Então, tem gente que coloca como meta ser aprovado no concurso, ou não procrastinar na preparação, ou render mais nos estudos, ou fechar todo o edital de determinada matéria, mas enfim, como vai fazer isso? Muitas vezes a gente passa mais tempo olhando para o placar do que para o jogo, né? Se preocupando mais com o resultado do que com o processo. Mas o que muda o placar é o jogo em campo. Então, as metas precisam ser focadas no processo, não no resultado. O resultado é o objetivo, é o placar. E as metas, claro, precisam estar alinhadas a ele. As metas precisam conduzir aquele resultado, mas elas precisam estar voltadas para o que fazer em campo, na prática. E as metas precisam ter 5 características centrais. Elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Essas 5 características são muito conhecidas pela sigla em inglês SMART. Um problema que todos nós certamente já enfrentamos é colocar metas ambiciosas demais e não dar conta de cumprir. Por isso que é necessário, por um lado, ter disciplina e, por outro, fazer avaliações periódicas dessas metas. Então, se pergunte quais metas eu estabeleci para essa semana, quais eu cumpri, quais eu não cumpri e por que eu não cumpri. Foi porque eu coloquei metas ambiciosas demais? Foi porque elas não eram metas, elas não atendiam aos 5 quesitos, às 5 dimensões das metas SMART. Então, para a próxima semana eu vou fazer metas mais condizentes. Então, foi porque faltou disciplina, então mude isso para conseguir cumprir na próxima semana. A tal falta de tempo muitas vezes é uma justificativa, uma desculpa que a gente encontra para não ter conseguido cumprir alguma meta. Mas será que o problema estava na meta em si ou no cumprimento dela? Então, nem sempre o problema está na meta em si, né? A gente precisa reconhecer também quando fomos nós que não investimos o tempo da melhor maneira para cumprir aquelas metas que nós mesmos estabelecemos. Isso nada mais é do que autorresponsabilização. E aqui é preciso encontrar um equilíbrio entre não se cobrar em excesso a ponto de fazer mal e ser contraproducente, claro, mas também não se cobrar de menos e ser negligente nos estudos. Esse é um balanço que você precisa fazer e você pode ajustar também ao longo do tempo. É normal você ter altos e baixos nos estudos, é normal render um pouco mais em um período do que em outros e um pouco menos em outros períodos. A gente precisa, claro, sempre buscar fazer o melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance naquele momento. Então, não se compare com outras pessoas em excesso durante os estudos, a preparação. Não se preocupe se você não está rendendo tanto quanto gostaria ou quanto já rendeu no passado. Analise se há algum motivo por trás daquilo, mas parte do método para cumprir as metas está também em nos entender e, em alguns momentos, até nos acolher quando a gente não estiver sentindo bem também. Então, se precisar, revise as metas, coloque metas mais factíveis para aquele momento e, à medida que você for alcançando essas metas novamente, você volta a acelerar. Isso também é ser disciplinado. Então, cuidar da saúde física e mental é sempre importante, ainda mais na preparação para um concurso tão exigente quanto o CACD. Se você quiser ser e puder ser exigente, seja, claro, sempre exigente consigo mesmo, mas não se cobre em excesso a ponto disso te trazer mais prejuízos do que benefícios na preparação. Mas e a preguiça, a procrastinação? Como vencer isso? Como ter disciplina nos estudos? Nosso cérebro gosta de padrões. Se você acostumar o seu cérebro a sentir prazer com a preguiça, por exemplo, você acaba entrando em um círculo vicioso. O que você precisa fazer é mudar a chave nesse caso, né? O descanso é necessário, claro, mas ele deve ser a recompensa para um esforço. Depois do cansaço, a gente descansa. A preguiça tem uma lógica invertida, né? Não teve um esforço que gerou um cansaço e que trouxe a preguiça. Ela surgiu do nada sem ser convidada. Então, se for necessário, vença a preguiça fazendo algo mesmo contra a sua vontade. Deixe para descansar depois, como recompensa por aquele esforço que foi feito. Com o tempo, você acostuma o seu cérebro a esse novo padrão e ele abandona o padrão da preguiça. Pode não ser fácil,
no começo, mas você precisa fazer um esforço, porque sem esforço a gente não consegue mudar padrão. No fundo, o que faz a diferença são 3 P's: prática, paciência e perseverança. Algumas pessoas buscam uma motivação para os estudos, e aí ficam se imaginando como diplomatas, onde vão trabalhar, onde vão servir no exterior, etc. Não tem nenhum problema com isso, mas essa motivação ela é uma antecipação do prazer futuro, ela é só um desejo. E não é que isso seja um problema, claro, mas não é só isso o que vai nos fazer progredir. Então, em vez de buscar a motivação para os seus estudos, busque a disciplina, alimente-se da disciplina. Para algumas pessoas, a disciplina parece uma coisa negativa, né? Uma obrigação, mas é justamente o contrário. A disciplina é algo positivo. Com disciplina, você vai poder cumprir as suas metas, estudar melhor, ter tempo razoável de descanso, de lazer, etc. Então, veja a disciplina como algo positivo e busque essa disciplina nos seus estudos. E é justamente daí que vem a nossa frase do dia, mas fica aí que ainda tem mais coisa depois disso. Mas a frase do dia, que está lá no Instagram do curso.cacd, é: não basta estabelecer metas, é necessário ter método e disciplina para cumpri-las. Então acesse o nosso perfil lá no Instagram, o link está aqui na descrição, e marque uma pessoa que você quer ter ao seu lado e com quem você quer comemorar o cumprimento das suas metas. Tomar decisões nem sempre é fácil. Tomar a decisão de começar a estudar para o CACD, por exemplo, é algo que precisa ser encarado com muita seriedade, porque isso vai implicar uma série de renúncias, vai ter de haver uma dedicação enorme, um investimento de recursos e principalmente do nosso recurso mais escasso, que é o tempo. Muitas vezes a gente adia a tomada de uma decisão naquela esperança de que algo vá mudar, de que algo possa acontecer sem que a gente precise sair do lugar, porque, claro, sair do lugar é desconfortável, decidir é desconfortável. É aquela velha história, né, de hoje é quinta-feira, na segunda-feira eu começo a academia para valer. Ou no ano que vem eu vou fazer isso, vou mudar aquilo, vou ficar melhor naquela outra coisa, etc. Mas quem pensa assim não para refletir que não tomar uma decisão no presente também é uma decisão. Quem não decide vive ao sabor do acaso, adia a dor por futuro, como se essa dor não fosse depois cobrar o seu preço também, né? E ela cobra. Às vezes a gente pensa, nossa, como vai ser bom lá no futuro, quando eu organizar meus estudos, quando eu organizar meus horários, fizer meu planejamento de estudos, levar a sério a preparação, etc. Mas essa responsabilidade do futuro, ela nunca vai chegar se nós não mudarmos nossos padrões no presente, se nós não tomarmos uma decisão no presente. Se você tomou a decisão de seguir em frente nessa jornada rumo ao CACD, então mude seus padrões a partir de hoje. Não importa o dia da semana, o dia do ano, assuma essa responsabilidade da sua decisão hoje. Dê isso de presente para o seu eu lá no futuro. Essa nossa sequência de episódios está se encerrando, mas claro, a jornada rumo ao CACD de fato ainda não se encerrou, ainda tem um caminho duro pela frente. Mas eu espero que esse caminho agora esteja um pouco menos nebuloso para você, que você já consiga se orientar melhor com o mapa e a bússola na mão, e a boa notícia é que você não precisa seguir só. E falo não apenas de mim e da equipe do curso CACD, já que nós vamos continuar produzindo conteúdos, materiais e cursos para ajudar você e todo mundo que quiser a se preparar para o CACD com objetividade e pragmatismo. Mas eu falo também de toda a comunidade de CACDistas que está por aí, de pessoas que se ajudam, que estudam em conjunto, que trocam ideias, dicas de estudo, sugestões de leituras, etc. O caminho não vai deixar de ser árduo e tortuoso por isso, mas certamente pode ser um pouco mais fácil, mais divertido e também descomplicado. Se você tiver interesse nos nossos cursos de política internacional específicos para o CACD, confira o link aqui na descrição para a lista de espera das próximas turmas e comente aqui embaixo se você vai assumir o compromisso com você mesmo de seguir em frente nessa jornada. E dê também uma olhada nos comentários de outras pessoas, quem sabe você não encontra aí outros companheiros de jornada para seguir em frente com você. Então, boa continuação de jornada para você, um abraço e vamos sempre em frente. Até a próxima!